Então, essa questão que nós vamos apresentar agora, da quinta questão, ela tem a seguinte situação. Ela mostra esse hidrograma. Então, o hidrograma é um gráfico que relaciona a vazão com o tempo, né? Então, esse é o hidrograma. Nós temos dois hidrogramas de duas bacias, bacia 1 e bacia 2. Vocês estão vendo aqui. Então, o que é que mostra esse hidrograma? Esse hidrograma, a gente está vendo aqui a bacia 1, com algumas características interessantes. Primeiro, o tempo de pico da primeira bacia, ele é antecipado com relação à segunda bacia. Então, o pico aqui acontece antes desse outro pico, certo? A gente aqui também pode avaliar que há a vazão, talvez, o volume escoado aqui, talvez seja um pouco maior do que o volume escoado na outra, né? Não dá para a figura bater o martelo nisso, mas transparece que isso possa acontecer. A característica maior aqui é esse volume está sendo bem antecipado aqui na bacia 1. Aí ele diz assim, ele pergunta o que é que pode justificar esse pico antecipado e, potencialmente, esse volume um pouco maior da bacia 1 de escoamento do que na bacia 2. Aí ele diz assim, no item A bacia 2 pode apresentar de forma predominante solos hidrológicos do tipo A, a bacia 2, com maior permeabilidade e profundidade do que na bacia 1, com solos hidrológicos predominantes do tipo B. Então, isso é verdadeiro. Vocês têm que lembrar que a classificação de solos na hidrologia é solo A, B, C e D. O A sendo o solo mais permeável e o D o mais impermeável, né? O solo A são bacias que a gente pode imaginar perfis arenosos mais profundos, e a bacia D, por exemplo, o nosso sistema aqui ou pode ser COD, que é ligado ao cristalino, com rocha quase aflorante, né? O litossolo com rocha aflorante é tipo D, né? O solo bruno não cálcico, como a gente classificava antigamente na pedologia, onde você vai ter horizontes mais de solo do tipo silt argiloso, né? É um tipo de solo do tipo C, né? Então, nesse caso aqui, o que ele está dizendo é que a bacia do tipo 1, ela tem mais areia. A bacia do tipo 2, ela é um solo, tem mais permeabilidade. Obviamente, se ela tem mais permeabilidade, o que é que vai acontecer? Nesse primeiro momento, a intensidade é grande, mas você infiltrou mais. Se infiltrou mais, você teve menos escoamento superficial direto. Se você teve menos escoamento superficial direto, a bacia, ela infiltrou e recarregou o lençol, o nível freático, que pode até justificar eu não acredito que tive um tempo tão rápido, mas a gente pode imaginar que isso poderia ter acontecido. O nível freático infiltrou, aumentou o nível freático. Se aumentou o nível freático, aumentou o escoamento de base. Quando essa aqui já tinha parado de chover, ela começou a reduzir mais intensamente as suas vazões do rio, mas o escoamento de base começou a alimentar o rio. Aqui a gente tem, aqui nesse trecho aqui da bacia 2, menos escoamento superficial direto e mais escoamento de base, mas mesmo assim o escoamento de base manteve mais prolongado aqui o escoamento no rio, tá? Então, esse hidrograma pode ser justificado por esse fator, então ele é verdadeiro. O segundo fator é que pode apresentar maior área florestal natural, bacia 2, do que a 1. Pode também acontecer. Se você tem uma área florestal maior, imagine o que pode acontecer na área florestal. As raízes da planta, quando elas penetram no solo, elas geram mais porosidade. Elas também geram esforço no solo, criando, então, essa maior porosidade e criando até um caminho preferencial, através aqui, acompanhando aqui o próprio sistema radicular das plantas, um caminho preferencial para o processo de infiltração, tá certo? Além disso, as raízes da planta, o caule das plantas, eles aumentam a rugosidade, principalmente os caules, né? Aumenta a rugosidade sobre a superfície, gerando
empoçamentos e aumentando a possibilidade, né, de infiltrar as folhas das plantas também, com substância orgânica que possa existir na floresta, aumenta a possibilidade de absorção de água, aumentando a possibilidade de infiltração e de retenção de água no solo e diminuindo o escoamento. Então, isso pode acontecer, de que a existência de floresta faz com que o pico se coloque mais, demore mais um pouco a chegar, e quando você corta a floresta, você diminui diminui então essa rugosidade que a gente tem no terreno, diminui essa capacidade de retenção de água no solo, e com isso aumenta a velocidade do escoamento, e com isso a gente tem picos mais cedo e picos mais severos. Então, o item B é verdade, né? O item C diz assim: a bacia 1 pode apresentar formato mais semelhante à circunferência. A bacia 1, coeficiente Gravenius próximo à unidade, do que a bacia 2. Como a gente comentou, inclusive, no exercício anterior, quanto mais próximo à forma circular, mais propensa a cheia é a bacia. Então, nesse caso, a bacia 1 é mais propensa a cheia porque ela é mais circular. Sendo circular, tem tempos de concentração menores, tendo tempo de concentrações menores, a chuva média, a intensidade de chuva média, para o mesmo período de retorno, vai ser maior na bacia mais próxima a circular do que na outra. Em função disso, os picos na bacia 1 seriam mais elevados, porque a forma é mais próxima à circunferência, né? Então, o item C também a gente pode considerar como sendo verdadeiro. E o item D diz que a bacia 1 apresenta declividade média superior à bacia 2, que é verdade, pode justificar também, porque se a declividade média da bacia 1 é superior à da bacia 2, o tempo de escoamento, o tempo de concentração na bacia 1, tende a ser um tempo de concentração menor do que o tempo de concentração na bacia 2, tendo em vista que o tempo de concentração é inversamente proporcional à declividade. Maior declividade, menor tempo de concentração. Então, se o tempo de concentração aqui é maior, a gente vai ter, então, tempo de concentrações, se a declividade é maior, tempo de concentração menor, tempo de concentração menor está associado a chuvas mais intensas, mas chuvas mais intensas e médias vão contribuir simultaneamente para as vazões do exutório. Então, esse é verdadeiro. E o item E, né, ocorre de todos, são verdadeiros todos os, ocorre. Então, o item E que, se nenhuma delas for verdade, né? Então, todas são verdades, a gente marca o item E. Tá bom? Muito bom. Então, esse é o exercício 5.